Olá! Na eternidade, sempre é domingo. Esse é o título de um livro que foi lançado recentemente em Cuiabá e nós vamos entrevistar o seu autor, o escritor Santiago Santos. Muito obrigada pela sua presença aqui na RDTV, Santiago. Obrigado pelo convite. Vamos começar por esse título, né? Qual foi a inspiração do título do livro? Então, todo mundo elogia o título, ele é meio ambíguo, né? Mas eu confesso que não é meu. O título é do Ricardo Guilherme Dick, nosso escritor, grande escritor aqui, né, já falecido, nascido em Chapada dos Guimarães. Eu tirei de um livro dele póstumo. Ele publicou muitas coisas, né? Mas ele tem muita coisa para publicar ainda. Então a Carline Caniato, que é a editora que publicou meu livro, lançou 4 livrinhos póstumos dele, 2 escritos na década de 70 e 2 no fim da vida já, né? E um desses contos chama O Velho Moço, do livro Velho Moço e Outros Contos. E basicamente é um parágrafo de 70 páginas, super caudaloso, como é o Dick, né? Que é ele tecendo todas as metáforas imagináveis para a morte. E como o livro tem os personagens que são imortais, eu estava buscando um título, né? É sobre os Incas, e eu pensava assim, velhos Incas, ou qualquer coisa mais objetiva e genérica, e nada me agradava, assim. E aí eu cheguei à conclusão que, quando eu li esse conto, eu peguei um pedacinho dele para fechar o livro, né? Como se fosse uma epígrafe mais no final. E tem esse pedaço que ele fala, na eternidade sempre é domingo, e segue fazendo alguns comentários, assim. Eu achei lindo, poético, falei, é isso, vai ter que ser isso. Nós estamos aqui com o seu livro, né? Vamos mostrar aqui para o pessoal acompanhar. Do que se trata o livro, Na Eternidade Sempre é Domingo? Ele é baseado num mochilão que eu fiz pela Bolívia e pelo Peru, até chegar ao Machu Picchu de volta. Basicamente a história de uma escritora que sai daqui de Cuiabá para fazer esse caminho terrestre, né, a partir de Corumbá, na divisa do Mato Grosso do Sul com a Bolívia. Ela vai seguindo de trem e de ônibus. E antes de sair, ela recebe uma visita de uma espécie de espírito do início da civilização Inca, que é um velhinho chamado Nipe, que avisa ela que ele vai seguir ela, porque é um enviado da deusa da linguagem dos Incas, chamada Runasimi. E ele aparece em alguns momentos da viagem, conforme ela vai conhecendo os lugares, ela vai tirando certas fotos, com o celular mesmo, né? Coisa rotineira de quem está viajando. E essas fotos capturam alguma coisa que ele vai contar para ela, ou algum lugar que aconteceu aquela coisa, ou algum objeto que se refere a alguma das histórias. E ele aparece e conta essa história que foi esquecida ou apagada pelo tempo, né? Já que os Incas não desenvolveram a escrita, eles não puderam guardar, né, as suas histórias. Foram passadas oralmente e eram corrompidas e esquecidas, né? Eles diziam que o que eles não gostavam, eles paravam de falar, porque era apagado para sempre. Então as coisas ruins ficaram para trás, né? E é uma espécie de levantamento, assim, de busca, de uma tentativa que eu fiz de ilustrar esse período com essas histórias, colocando esse personagem fantástico no meio para narrar isso para ela. Quando você fez esse mochilão, você tinha intenção de produzir alguma obra, um livro dessa forma? Você já foi preparado para isso? Então, eu escrevo tem uns anos já, né? E eu tenho um projeto de mini-conto chamado Flash Fiction, que é todo online. E, assim, claro que a gente que escreve, tudo é inspiração, né? Tudo que você vê que chama atenção e pode virar conto, pode virar história. E claro que quando você está num lugar diferente, que as coisas são exóticas, né, uma cultura diferente, tudo te atrai. Então eu tinha mais ou menos uma ideia assim, de tirar umas fotos e usar elas de inspiração para esses mini-contos que eu faço. Mas não tinha ideia do livro. O livro foi uma coisa assim que eu peguei um monte de foto aleatória e quando eu voltei eu resolvi falar sobre os Incas, que eu tinha me encantado, né, com os resquícios da civilização, embora na viagem eu não soubesse de nada. O que até bate um arrependimento, né, de você não ter pesquisado antes de viajar para conhecer aquilo. Vai mais na aventura, assim. Então, eu resolvi pesquisar e fazer entrecruzar essas coisas dos Incas, né, no livro. A gente vê aqui no livro, deixa eu ver se eu consigo mostrar um pouco, fotos, né, são fotos em preto e branco. Aqui é um menino com um cachorrinho, aqui uma artesã, né, parece uma artesã boliviana. Sim, essas fotos são reais, você tirou lá? Sim, são. Eu fiz no final de 2014, então elas são todas recentes, né? E aí, por exemplo, essa que você mostrou da tecelã é realmente uma tecelã, mas eu coloco ela como se ela tivesse surgido na época do 8º rei, o Viracocha. E inclusive até os reis são questionados assim pelos historiadores, né? Porque os Incas dizem que aconteceu tal coisa, mas os historiadores espanhóis fazem as contas lá dos anos e falam, não, peraí, não está certo isso aqui. Então muita coisa é contestada, entendeu? Então é um terreno meio nebuloso de mexer. Mas é uma tecelã que ela acolheu um rei em cima de uma montanha,
um dos reis que na época ele foi deixado de lado pelo pai porque ele era muito ruim, né? Ele maltratava os outros assim. O pai dele quis ensinar uma lição para ele e mandou ele ser pastor de ovelhas, que para os incas era a profissão mais baixa, né? Você cuidar dos animais. Ovelhas não, de lhamas, né? Porque lá são as lhamas. E aí ele sobe num passo nevado e tem uma nevasca e ele está à beira da morte e ela acolhe ele. E depois que ele se torna rei, ele volta naquele lugar e ele concede a ela a eternidade para que ela continue tecendo, né? Ele pergunta, o que você gosta de fazer mais? Ela, eu gosto de tecer. Então, assim, todos os personagens, eles estão ou amaldiçoados ou abençoados pelo Deus Sol deles, que é o Inti, né? E normalmente o agente de interferência são os reis, que são, para eles, são os filhos diretos do Sol. Então é assim que vai se costurando a história. A escolha desse gênero literário, o conto, foi intencional mesmo, para você poder também trabalhar um pouco esse imaginário, sem precisar trazer uma história que é verídica ou não é verídica? Foi nessa linha que você escolheu? Como é que foi? O conto, eu acho que como eu já estava trabalhando com o mini-conto, eu pensei, vou seguir nessa toada, né? Porque é uma coisa que eu já domino. E eu acho assim que como eu quis pegar essas fotos e entrecruzar, eu acho que fazer pequenas histórias seria mais potente né, do que fazer um grande romance. Inclusive é um ponto de confusão, assim, falar o que é esse livro. Porque são 20 contos, mas será que são apenas 20 contos? Porque eles se interligam e formam uma única história. Então seria talvez uma novela pela duração do livro, pela extensão do livro. Então eu optei pelo conto por ser uma coisa que eu já domino e por achar que eles fariam esses recortes das fotos de uma forma mais exata, né? E querendo ou não, o conto ele te dá mais liberdade enquanto escritor, né? Você pode encerrar ele onde você quiser, você pode usar uma linguagem mais lírica, e aí você trocar a linguagem, usar uma linguagem mais objetiva, mais narrativa jornalística, né? E brincar, assim, nessa construção, ir e voltar no tempo. O romance, às vezes, te prende mais uma narrativa que você não pode fugir muito, né? Ocorre o risco de ficar muito experimental e o leitor não pegar fôlego lendo, né? Qual é a sua formação? Eu sou formado em jornalismo pela Federal aqui, né, de Mato Grosso. Mas nunca atuei na área, assim, eu estagiei na época, mas eu, assim, acho que eu entrei pelos motivos errados, porque eu sempre quis escrever ficção, desde moleque, né, sempre quis ser escritor. E você faz a faculdade de jornalismo, né, porque é uma coisa que tem a ver, talvez, né, acho que muita gente entra em letras também, pensando em escrever, e são coisas completamente diferentes, você aprende a escrever coisa jornalística e, embora tenha, né, o lado do jornalismo literário, né, que é o famoso jornalismo literário, é enxuto, é uma fatia mínima, né, do mercado que trabalha com isso, né? Então eu fiz, mas assim, nunca fui para frente na área. Hoje em dia eu trabalho como gerente financeiro, trabalho com contabilidade. E estou estudando tradução para mexer exclusivamente com literatura, né? Que é o que eu gosto. Então é sua paixão, né? Teve alguma outra inspiração, algum outro escritor ou personalidade matogrossense em que você se inspira para as suas produções? Eu acho que isso é uma coisa bem recente comigo, assim. Eu acho que eu faço parte de uma geração que... não sei se é a geração, né? Mas assim, nos últimos anos eu percebo que o jeito que se trata literatura nas escolas, tradicionalmente, é um jeito que acaba afastando os alunos. Porque você chega e você vai estudar os medalhões, os grandes medalhões. Então você vai estudar Machado de Assis, e José de Alencar, né? Esses grandes caras que escreveram há muito tempo atrás. E é uma linguagem que não concatena mais, sabe? Com a criança. E a gente quer estudar os grandes livros, os romances, né, que são livros maiores, e muitas vezes você vai perdendo aquele fôlego, porque criança, você já está jogando videogame, você já está noutra coisa, entendeu? Noutro tipo de narrativa, noutro tipo de linguagem. Então eu me lembro, assim, quando eu era criança, que eu sempre li muito gibi, né? E eu achava chato ler os livros de escola, sabe? Ter que ser obrigado. A obrigação mata, né, muito a paixão acaba ali. E eu fui aprender a gostar mesmo de literatura com O Senhor dos Anéis, com Harry Potter, quando eu tinha meus 11, 12, 13 anos, né? Musashi, falar dos samurais lá no Japão. Então, assim, eu fui redescobrindo os grandes escritores mais tarde, que eu tive essa formação pela literatura internacional, pela literatura de fantasia, ficção científica, né? E fui voltando pro cânone, digamos assim. Então, mais tarde que eu fui aprender a ler Machado de Assis, Graciliano Ramos. E muito mais tarde foi que eu comecei a pesquisar a literatura daqui, embora eu more aqui. E eu acho que isso inclusive,
é uma coisa que até as pessoas que moram aqui não conhecem muitas vezes, né, os autores daqui. Tem pouca publicidade, tem pouca divulgação. O Dick, né, que é o cara da onde eu tiro o título do livro, ele é um grande escritor premiado, só que ele tem uma literatura hermética, ele tem uma literatura de parágrafos longos, caudalosa, que não é fácil de entrar, né, não é fácil de penetrar, exige um pouco mais de maturidade do leitor. Então, assim, a gente tem grandes escritores aqui, e que eu estou descobrindo, então, nesse processo de descoberta, né? Você tem a Lucinda Persona também, Manuel de Barros, claro, mas você tem outros escritores que estão produzindo e agora que eu estou chegando nisso, sabe? Que eu estou conhecendo. Então eu não acho que foi assim uma inspiração que me levou a buscar literatura. Foi uma coisa tardia que eu estou aprendendo a admirar só agora. Talvez com um amadurecimento também, né? Sim, com certeza. Você pensa em escrever outros livros? Já tem algum aí no forno sendo preparado? Então, eu tenho esse projeto de mini-contos, né, o Flash Fiction. Eu acho que a próxima coisa que será publicada será um apanhado dos melhores, né? Já tem 360 e poucos. Então, acho que os 50 melhores, assim, né, daquela refinada, pegar só mesmo o ouro do negócio e publicar em papel, pode ser a próxima publicação. Eu também participo de um coletivo de escritores que se reúne lá no Sesc Arsenal, chamado Oficina da Palavra, que o Sesc traz muitos escritores de fora para fazer oficinas literárias aqui, né? Inclusive é bem bacana para quem gosta de escrever entrar em contato com o Sesc. Para quem gosta de cultura em geral, né? O Sesc é uma casa assim que tem tudo: cinema, música, teatro. E a gente se reúne e está numa proposta de escrever alguns contos ambientados em Cuiabá, contemporâneos, né? Então, talvez também saia um livro desse grupo, desse coletivo que se passa aqui, né? Mas é uma ficção realista, diferente do meu, que é meio fantasia. Uma ficção realista, pé no chão, retratando Cuiabá, pintando Cuiabá. Mas assim, tem vários livros que estão na gaveta, né? Que comecei, não parei, desisti, eu posso retomar. Mas assim, tá meio nebuloso ainda. Vamos ver o que acontece. Santiago, para a gente encerrar, você vai fazer outros lançamentos do livro, aqui mostrando novamente para você, Na Eternidade Sempre é Domingo, onde que as pessoas podem encontrar o seu livro? Então, eu já fiz o lançamento principal, né, em outubro aqui em Cuiabá e lá em São Paulo, também lancei o livro, mas vai ter o lançamento coletivo de todos os livros que passaram nesse edital, que ele foi contemplado no edital 2015 de literatura do município, né, da Prefeitura de Cuiabá. E aí acho que os 8 livros publicados pela editora Carline Caniato serão lançados no dia 22 de novembro, que é uma terça-feira no Sesc Arsenal, à noite, a partir das 7 da noite. Mas o livro já está na praça, já tem na Nobel, na Janina, nas livrarias daqui, né? No próprio site da editora, Carline Caniato, para quem é de fora. E tem e-book na Amazon também, para quem gosta de ler em formato digital, né? Está ótimo. O livro custa R$25 e o e-book custa 12, né? Para quem quiser procurar. Bem acessível, né? Bem acessível. Está ótimo, muito obrigada pela sua presença, pela sua história e nós desejamos sucesso para você, né? Que venham outros, esse espaço está aberto para você divulgar aí suas futuras obras e acho que isso é muito importante, né? Que bom. Para nós, para a nossa juventude, para qualquer idade. Com certeza. Eu costumo falar, né? Na cultura, a literatura é meio que patinho feio, né? Que tem pouca divulgação, tem pouco investimento. E a gente, como eu falei, a gente está competindo com mídias muito mais atrativas, né, visuais, que são mais fáceis de deglutir. Então, assim, qualquer espaço, qualquer publicidade é muito importante, é muito legal levar, né, mostrar o que está acontecendo aqui, porque tem uma cena literária acontecendo e muita gente não faz a mínima ideia de que está rolando. Então, obrigado pelo espaço, voltarei sim. Eu que agradeço. Nós conversamos hoje com o escritor Santiago Santos, que lançou recentemente em Cuiabá, vai ter um lançamento no Sesc Arsenal ainda dia 22, Na Eternidade Sempre é Domingo. Uma frase de Ricardo Guilherme Dick, um dos maiores escritores matogrossenses. Também já ouvi crítica sobre o Dick sendo comparado com o Machado de Assis. Para você ter uma ideia, você pode pesquisar, vá atrás, procure esse livro do Santiago, um livro de contos, baseado numa aventura que ele viveu num mochilão. Olha, isso daqui é riqueza para as nossas crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos. Então, dá uma procurada na praça aí que você ouviu ele falando. Os preços são bastante acessíveis, tem o e-book, vá atrás, fica a dica aí para você. E compartilhe essa entrevista também nas redes sociais. É só acessar o RD News no RDTV ou o canal do RD News no YouTube. A gente se vê na próxima.